Eu vou falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, que foi dia 31 de outubro, foi há 2 dias atrás. E na minha escola, como é uma escola cristã, a gente não comemora o Dia das Bruxas, que é o que a maioria das pessoas do mundo comemoram. A gente comemora a Reforma Protestante no dia 31. E na minha escola, eles pediram para a gente formular um texto com a seguinte pergunta: a igreja atual precisa ser reformada? E é uma pergunta que a gente tem para refletir bastante, porque muitas igrejas a gente vê que tem pastores que estão se tornando homossexuais, que estão normalizando isso, que as pessoas estão normalizando trazer o mundo para dentro da igreja, trazer músicas que não convém um cristão escutar, músicas perversas do mundo. E a igreja precisa, sim, ser reformada. E a reforma protestante foi o seguinte: na Alemanha, lá para 1500, Martinho Lutero, ele conhecia bastante sobre a Bíblia. E a Igreja Católica, ela tinha, além do poder religioso, ela tinha muito do poder político. Então, eles começaram... só os padres, né, sabiam ler a Bíblia, porque a Bíblia não estava traduzida para a língua deles, estava no latim, e só eles sabiam ler. E Martinho Lutero também sabia falar latim. Aí eles começaram a criar mentiras sobre a Bíblia. Falaram, eles não sabem ler a Bíblia, fora que a Bíblia era uma coisa muito rara de se ter naquela época, era muito cara também, só as pessoas que tinham a autoridade mais alta tinham. E aí eles começaram a inventar mentiras sobre que para você ter o perdão e para você ir para o céu, você tinha que pagar um valor. E, então, se por exemplo, meu pai não soubesse ler a Bíblia, que só para você ir para o céu você precisa crer em Cristo e viver para Ele todo o tempo, estar sempre fiel ali na palavra, o padre chegaria assim, para você ter o perdão de Deus, para você ir para o céu, você precisa pagar R$ 1.500 para você e sua família ir para o céu. Aí eu, minha mãe e minha irmã iríamos para o céu junto com meu pai. E Martinho Lutero estava se incomodando com aquilo, e ele foi lá e fez 95 teses, 95 motivos pelo qual isso não devia estar acontecendo, 95 motivos pelo qual as indulgências não eram certas. E tem 5 principais, que é somente a Escritura, somente a fé, somente a glória de Deus, somente a Cristo e somente a fé, não somente a graça. E ele pregou na porta da igreja lá da Alemanha, e eles começaram a se incomodar porque, nossa, ele está contando para as pessoas a nossa mentira, eles não iam deixar isso. E um príncipe ajudou Martinho Lutero a fugir disso. Então, ele abrigou Martinho Lutero no castelo, e quando ele estava lá no castelo escondido, ele pegou uma Bíblia e começou a traduzir do latim para o alemão, para as pessoas começarem a ter acesso. Fora que ele abriu muitas escolas para as mulheres, para as crianças começarem a aprender. Porque na época também eles não ensinavam as pessoas, né? Não tinha escola. E ele começou a ensinar palavras para as pessoas. Então, hoje em dia, por mais que naquela época ele já tenha feito uma reforma, hoje em dia tem muitas pessoas que estão normalizando trazer o mundo para a igreja. Então a gente tem que sim parar para pensar que muitas igrejas precisam ser reformadas. Tem até a situação, não sei se vocês já ficaram sabendo, mas eu acho que é Zion o nome da igreja, mãe? Lá de São Paulo, o pastor, ele confessou o pecado de adultério. E hoje está sendo muito normalizado isso, principalmente pastores que estão se tornando homossexuais, que estão cometendo pecados muito graves, sabe? E é isso. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 4. Gênesis 2, a partir do verso 4.
E ela começa assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Diga, não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bélio e pedras de ônix. O segundo rio chamava-se Gion, e o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Diga, cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A gente vai ouvindo as palavras, a gente sempre vai falar assim: ele vai falar sobre o Adão que não instruiu a Eva direito, e não fez isso, não fez aquilo. Mas eu queria me ater a 2 palavras aqui, que são muito importantes nesse texto: cultivar e guardar. O que quer dizer cultivar? Quem sabe o que é cultivar? Aqui no caso é na parte da agricultura, né? O que é cultivar? Cuidar? Plantar e cuidar. Então, olha só. Cultivar no nosso dicionário diz preparar e cuidar da terra para que ela produza. Então, existe um objetivo quando você está cultivando, que é produzir. Cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar um terreno. E a palavra guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. Isto implica numa relação de reciprocidade e responsabilidade entre o ser humano e a natureza. Existe então, Deus criou ali uma questão de relacionamento entre o homem e a terra que estava ali cuidando. Então Deus começa a ensinar o homem como guardar e como cuidar, dando a ele um jardim. Eu não sei se vocês têm normalmente uma plantinha em casa. A Rose tem, né, Rose? Não é uma só não, né? E você, nesse cuidar das plantas, nesse cuidado e guardar as suas plantinhas, você vai ver qual que é o melhor lugar para lá estar. Você vai regar, ver a necessidade de água. Muitas vezes a gente erra nesse cuidar e cultivar. A gente põe mais água do que o necessário, ela começa a murchar, e você acha que então você precisa pôr mais água porque ela está murchando, mas na verdade ela está ficando assim por causa de muita água. Então, essa falta de observância ou essa falta de conhecimento do cultivar, e cada planta tem um jeito, né? Não adianta você ter o mesmo cultivo e guardar a mesma situação para todas as plantas. Cada uma requer um jeito diferente. Eu lembro quando a gente morava em casa, né, de rua assim, aberta, não em apartamento, minha mãe tinha uma samambaia, né, e era samambaia de metro, era o xodó dela. Então, cada vez que dava um brotinho, ela ficava feliz da vida, porque
você plantava, punha ela no chachim no alto assim, e ela vinha descendo. Aí depois tinha uma avenca, depois tinha uma espada de São Jorge, depois tinha um monte de coisa lá, pimenta, tinha um monte de coisa. E cada uma requeria um cuidado diferente. Então, na observância de cada planta, você começa a ver qual é a necessidade que ela precisa para poder gerar, para ela poder se dar bem, crescer e multiplicar. Então, a palavra guardar no hebraico, ela tem um significado muito importante, porque é chamar, S-H-A-M-A-R, e é uma palavra que significa guardar, proteger, preservar, em um termo comumente usado na Bíblia, né? Ela descreve a ação de cuidar, de vigiar ou manter algo em segurança. Então, juntas, essas duas palavras, elas servem como um resumo de um mandamento da Bíblia para comportamento masculino. Porque aqui a instrução que ele estava dando era para o homem. Ele estava dizendo, olha, você vai ser colocado num lugar onde você vai aprender a guardar e a cultivar. E com o passar do tempo, o homem ocupou muitos outros espaços. E ele começou a gerar uma família. E ele começou a ter que colocar em prática essa questão de guardar e de cuidar também na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, no trabalho. Em todos os lugares onde o homem vai, ele tem uma função, que é cultivar e guardar. Cultivar na agricultura a gente já viu, mas o cultivar no dia a dia, o que significa isso? É você realmente cuidar dos seus relacionamentos, cuidar daquilo que você está fazendo. Então, junto a essas duas palavras, resumem muita coisa de comportamento masculino. Os homens são chamados para ser homens, cumprindo sua vocação diante de Deus neste mundo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. De fato, as nossas vocações na vida são bem simples. São duas coisas que a gente tem que fazer, guardar e cultivar, embora isso não seja tão fácil, porque a gente tem um temperamento de quem a gente vai cuidar que às vezes é difícil, bem complicado. E a gente tem que aprender, então, como cada plantinha tem a sua forma de cuidar, de aguar, de terra ou de não terra, se ela é aquática. Você também tem que fazer isso com a questão da sua esposa, dos seus filhos, porque cada um tem um temperamento diferente e um cuidado diferente para ser feito. Às vezes você vai ter que pôr uma vara de correção para que ela possa nascer reta. Porque ela vai querer entortar, porque ela tem muito peso de um lado, ou seja, muita informação de um lado, desinformação do outro, e você precisa cuidar disso daí. Mas primeiro eu quero também falar com vocês sobre a questão do trabalhar, né? Cultivar e guardar. O guardar, ele é muito engraçado porque ele também tem uma tradução no hebraico que é avodá. E avodá significa trabalhar também. Mas esse trabalho, no hebraico também, ele pode ser traduzido como servir, como sacerdote, e dependendo se ela é usada como verbo ou como subjetivo, ela é feita de uma certa forma. Então, o sacerdote, o que ele faz dentro do templo? Ele cuida, ele trabalha para que tudo ocorra bem. Então, quando ele está falando sobre verbo, é exatamente o mandativo. Você precisa trabalhar. E também tem uma tradução que chama-se adorar. Então, quando você está adorando, você está trabalhando para que verdadeiramente o seu relacionamento com Deus esteja em perfeita ordem. Quando você está adorando, você está se relacionando com Deus Todo-Poderoso, que lá em Gênesis colocou Adão dentro de um jardim e hoje ele te coloca junto com a tua esposa para você cuidar. Eu não sei se vocês já viram um monte de palestras onde diz que a mulher é um jardim e que você tem que cuidar dela e que você tem que cultivar. E isso é real, porque ela tem necessidades diferentes do homem. Então, essa questão de proteger, de cuidar, de cultivar, de trazer um ambiente seguro é uma relação que o homem tem que ter. Guardar e proteger é como se nós fôssemos
um guardião de tudo isso. Uma outra metade do mandato masculino que é encontrado no guardar, ela pode ser também como defender. Então, nós estamos defendendo aquilo que nós temos. Embora muitas vezes nós exijamos que a outra parte nos defenda, mas a função normal é que o homem defenda a sua mulher, a ponto de dar a sua vida por ela. Olha que coisa! A ponto de dar a sua vida por ela. E a mulher? Qual é a função que ficou para ela? Obedecer ao comando do homem. É óbvio que esse obedecer parece um tanto pejorativo e masculino, né? um tanto machista, mas o obedecer na Bíblia é muito mais do que você dizer para ela, faça e ponto. Porque se você tem os dois princípios de cultivar e guardar, você nunca vai dar uma ordem para ela que ela não possa cumprir ou que desagrade o coração dela. Quando você tem a função bem gravada no seu coração de guardar e servir, você jamais vai dar ordens para que ela se entristeça. Ou muitas vezes você não vai falar rispidamente para que ela possa obedecer sem questionar. Então, nessa troca de cultivar e guardar, quanto mais você cultiva e guarda a esposa ou os seus filhos, mais eles vão crescer, multiplicar e frutificar. E essa é a ideia. A ideia que Deus deu para o homem é justamente essa, de que ele precisa estar tão perto de Deus, a ponto de poder fazer com a sua esposa aquilo que ele determinou desde o princípio: guardar e cuidar. É óbvio que a gente está falando de pessoas que conhecem a palavra. Porque a gente tem muita situação onde o homem não conhece a palavra de Deus, faz de qualquer forma e acaba se perdendo em tudo isso. O mundo acaba trazendo situações para ele. Mas eu não sei se a gente tem uma percepção tão grande do que Deus quer fazer conosco. Porque a palavra de Deus diz que Ele está sempre cuidando de nós. Pega o Salmo 121 aí. Eu quero que você acompanhe comigo. O verso 1 diz assim, 1 e 2, né? Elevo os meus olhos aos montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. À medida que nós continuamos nesse salmo, nós vemos cada vez mais que a maior parte da ajuda de Deus nos vem da formação ou da forma de guardar mesma palavra usada lá com Adão. Se eu sei de onde vem o socorro, é porque eu acredito num Deus que vai me guardar e vai me livrar de qualquer situação, que vai me dar apoio, que vai me libertar daquilo que eu possa estar cativo. Então hoje você pode estar cativo a qualquer situação, às vezes a um vício químico, a um vício pornográfico, um vício de qualquer situação, mas o Deus que guarda e Ele não dorme, eu quero que você saiba isso, o nosso Deus não dorme, não dormita o guarda de Israel, Ele está pronto para poder te auxiliar em qualquer situação que você esteja vivendo hoje. Eu não sei se você ultrapassa alguns limites que de repente Deus tem falado para você há tempo para você parar e você continua atravessando esse limite. Mas eu quero te dizer que se você buscar um socorro em Deus, Ele vai te ouvir e vai te ajudar a se livrar dessa situação. Sabe, e não é só a questão de limites conosco, mas situações como a pastora estava falando, tribulações, situações que tiram a tua paz, situações que você não vê a saída. E a única confiança que nós temos é que Deus não dormita nem de dia nem de noite.
Agora, essa confiança em Deus, de saber que Ele trabalha por nós e cultiva cada um de nós para que a gente possa ser um fruto verdadeiramente frutífero, né? Porque Ele nos deixa quem? O Espírito Santo para nos auxiliar nisso tudo. Então, nessa função dele, é lógico que muitas vezes a gente vacila. É lógico que muitas vezes a gente se perde no pensamento, se perde na tribulação. Mas nós temos que deixar bem claro uma coisa: Ele está pronto para nos ajudar. Se você orar ao Senhor, Ele está pronto para te ajudar. Agora, existe uma coisa que a gente quer sempre acelerar. Existem 2 tempos. O Cronos, que é o nosso tempo, que é o cronômetro, né? E o Kairos, que é o tempo de Deus. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E Deus precisa de um tempo a mais do nosso tempo para poder te ensinar melhor. Então, nada vem no atraso. Nada vem errado. Tudo vem no seu tempo certo. Mas muitas vezes as aflições que a gente passa, as situações que a gente tem vivido, as preocupações do mundo, nós queremos acelerar o processo. E aí eu vou te perguntar, se nós começarmos a acelerar todos os processos, o pintinho não ia nascer, o gado não ia nascer, porque a gente quer sempre estar acelerando. A função hoje do homem é acelerar toda a questão. Se você planta uma coisa que levava 8 meses para subir, hoje, se você fizer com 6, todo mundo vai comprar porque eles querem imediatismo. Nós estamos vivendo num mundo de imediatismo. Nós sempre estamos querendo as coisas rápidas, que aconteçam num estalar de dedos, num pirlim-pim-pim, rapidinho para que a gente possa usufruir disso. Mas a gente esquece de passar o processo. A gente esquece de passar a cura, né? A cura que eu falo é, o queijo tem um tempo para ficar pronto. Se você tirar ele antes, você vai pegar só leite. Ele precisa de uma cura. Ele precisa passar por um processo para se transformar num queijo. Então, nós estamos num tempo de aceleração de todas as coisas. Parece que o tempo passa mais rápido. Nós já estamos quase no final do ano. 2 meses e a gente já tem 2026. Então, nessa situação toda, muitas vezes a gente quer atropelar o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Comumente falando, é passar a carroça na frente dos bois. E isso não é bom. Porque a gente quer acelerar algo que Deus já está trabalhando há muito tempo e precisa de um tempo de amadurecimento, não só seu, mas de tudo o que está ao redor, para que possa se concluir da melhor forma possível. Se você vê, eu não sei se você já teve isso na escola, a professora manda você plantar um feijão no algodão. E você vai lá e vai molhando. E muitas vezes ela fala assim, ó, deixa dentro de uma caixinha fechada. E deixa só um buraquinho, porque você vai ver, e ela quer ensinar o quê? Que a plantinha vai sempre buscar a luz. E aí, como toda criança impaciente, no dia seguinte ela vai lá, abre a caixa e mexe no feijão, no algodão, para ver se está nascendo. E você, às vezes, se atrapalha ou interrompe o crescimento de tudo isso. A semente ela tem um tempo para morrer, para poder dar o seu fruto. Ela cai, ela morre, e aí ela começa a germinar. Então, esse novo começar requer um tempo. E a gente tem atropelado isso o tempo inteiro. Por quê? Porque nós queremos cultivar e guardar da nossa forma. Ou todas as coisas do mesmo jeito. Mas existem plantios que vão mais rápidos e outros que demoram mais. Tem algumas frases prontas aí que, se você quiser algo para comer agora, plante o milho.
Se você quiser deixar algo para a sua geração, plante uma tamareira. Tamareira leva 70 anos para poder dar um fruto. Talvez você não vá comer desse fruto, mas a sua descendência vai. Muitas coisas que nós estamos guardando e cultivando hoje, talvez não seja para usufruto nosso, mas da nossa próxima geração. Tanto para o bem, quanto para o mal. Se você começa a aceitar as coisas que o mundo tem oferecido para você, você vai cultivar isso, você vai guardar isso, e talvez você não colha isso, mas os teus filhos colhem. Eu acho assim, muito engraçado, porque a gente viveu esse momento, a Sara trouxe sobre a questão da reforma, né? O inimigo sempre pega as datas que Deus tem planejado, ou que Deus fez, para colocar algo para substituir. Quer ver? Então, na reforma protestante de 1505, quem que é que assumiu essa data do dia 31? Halloween. O Brasil nem sabia o que era isso. Uma cultura celta. E aí abafa tudo aquilo lá. Quer outra? Ressurreição de Cristo, Páscoa. Se você perguntar para as crianças o que é a Páscoa, é ovo de Páscoa e coelhinho. É mais uma estratégia para mostrar para o mundo de que as coisas que Deus fez são irrelevantes. O que interessa é o ovo de chocolate botado por um coelho. O coelho nem bota ovo. Natal, nascimento de Cristo. Quem que você tem? Papai Noel. Tira e ofusca tudo o que Cristo veio para fazer. Ninguém mais conta que o dia 25 os reis magos vieram, depositaram 3 presentes ali aos pés de Jesus, que isso foi uma preparação porque ele tinha uma jornada para ir para o Egito, que cada presente daquele tinha um simbolismo diferente e que aquilo representava o reinado dele, a vida espiritual, o que ele ia fazer. Não, agora é presente. É Papai Noel, vermelho, chegando com um saco que à meia-noite o tempo para, ou dá um salto, e em 1 minuto ele entregou todos os presentes no mundo inteiro. Um Papai Noel que nós também acolhemos ele como uma cultura, e que em pleno verão de dezembro, ele está vestido com roupas de inverno. E nós vamos absorvendo tudo isso. Por quê? Porque a gente aprende a guardar e cultivar qualquer coisa. Isso aí é nato. Deus deixou isso para a gente. Que você vai guardar e cultivar. Só que você precisa ter a seleção do que você vai cultivar e guardar. Porque aquilo que você pensa, aquilo que você cultiva, aquilo que você fica na tua cabeça, de dia e de noite, é a reação que você vai ter na sua vida no dia a dia. É incrível isso. A situação que nós vivemos no nosso dia a dia é reflexo de tudo que foi armazenado dentro de você. Agora, Paulo, lá em Romanos, ele fala que a gente precisa renovar a nossa mente. Uma transformação, não se acomodar com as coisas que o mundo oferece para a gente. Por quê? Porque existe, e o inimigo sabe disso, de que essa questão de guardar e cultivar é algo nato em cada um de nós. É nato. Isso daí já é uma coisa que está no seu DNA. Guardar e cultivar. Ainda que mal. Tem gente que põe mão em plantinha e não dura 2 dias. Eu preferi comprar aquelas de plástico. Mas tem gente, você já viu gente que põe a mão nas coisas e você não sabe como multiplica de um tanto? Porque isso daí é nosso DNA espiritual. Foi deixado lá no Jardim do Éden. Então nós precisamos disso. Então, quando a gente vai falando sobre o Salmo 121, ele começa a falar um monte de outras coisas. Ele fala assim no 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. Você está vendo que essa relação de cuidar e guardar, Deus tem ensinado
porque ele exerce isso sobre nós, então quando ele passou essa instrução para Adão, de cuidar e cultivar, de guardar, é porque ele já faz tudo isso. Então, ele começa falando um monte de essas coisas. E isso diz que Deus está vigiando o seu povo para que não caia em tentação. Porque se ele está nos guardando, é porque ele está cuidando da gente. No verso 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele afirma de novo. Quem não está dormindo, está trabalhando. Se bem que hoje quem não está dormindo está na internet, né? Mas naquele tempo não tinha. E Deus também não tem. Ele está ali trabalhando para que você possa vencer todos os obstáculos da sua vida. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora. Continuação do Salmo. Deus cuida dos crentes. Vou refazer. Deus cuida daquele que o aceita em espírito e em verdade. Daquele que quer ser cuidado por Deus. Porque não adianta nada você guardar e cultivar quem não quer ser guardado e nem cultivado. Aquele que quer viver a sua vida por ela mesma. Porque ele acha que ele é o dono de tudo e sabe tudo. A gente tem uma geração jovem que sabe todas as coisas. Você vai perguntar qualquer coisa. Ah, eu já sei. Ah, não, isso daí eu já sei. E aí, cai do cavalo. E aí você pergunta, você já não sabia? Ah, não era para você não. Cair do cavalo não era com você não. Sabe, a gente acha que sabe todas as coisas. A gente é mestre em ser palpiteiro. Agora, quando você dá um palpite direcionado por Deus, se torna um conselho sábio, para que você possa seguir, prosperar. Então, nessa situação tudo, nós temos que aprender a cultivar e guardar. E a palavra de Deus tem que cultivá-la todos os dias dentro de nós. Então, pessoas guardam a palavra para ninguém pode roubar ela de nós. Pode vir o governo que for, pode vir a situação financeira que for, pode vir o que for. Uma vez que você guardou no teu coração, na tua mente, a palavra de Deus ela não vai ser roubada. Eles podem levar tudo que você tem, mas aquilo que está plantado no teu coração, ninguém leva. Agora, existem algumas coisas que podem nos tirar ou levar isso de nós. Porque nós não estamos tão firmes. São as preocupações, as provações, medo, situações, doenças e muito mais. Você fica abalado. Então, isso vem para abalar a sua estrutura. Mas a Bíblia também fala que se você construiu a sua casa num terreno rochoso, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o que for, e ela não vai cair. Agora, se você tem uma fé duvidosa, que é como se fosse a casa construída em cima da areia, você vai enfrentar os mesmos problemas, chuva, vento, e ela vai cair. Porque você não está embasado naquilo que Deus tem te ensinado, naquilo que Ele tem pedido para você guardar. Cultivar amizades, guardar, vigiar esses relacionamentos. A palavra diz que existem amigos mais chegados que irmãos, lá em Provérbios 18. E é real. Nem sempre o sangue do teu sangue é tão teu amigo quanto uma pessoa que depois Deus coloca na sua vida. E nessa situação toda, nós precisamos ter amigos de verdade. Cultivar e guardar esses amigos de uma forma a qual a gente possa contar com eles em qualquer situação das nossas vidas. Você tem amigo assim? Deus colocou na sua vida pessoas assim? Que você pode contar a qualquer minuto, a qualquer hora,
que é ponta firme com você, que deixa as coisas dele para poder te auxiliar, que te aconselha conforme a palavra de Deus, que te dá bronca conforme a palavra de Deus quando precisa, que dá um chacoalhão, sabe? Porque amigo não é só o que fica passando a mão na sua cabeça, não. Você tá gordinho, tá um balofinho, ele fala assim, não, você tá bem, olha, teu corpo tá maravilhoso. A diabetes lá em cima. Não, você tá bem, cara, você tá forte. E aí aquele que fala assim, cara, você precisa cuidar da tua saúde, senão você vai morrer. Sua vida vai ser abreviada. O que Deus quer fazer através da sua vida, não vai conseguir fazer por tanto tempo. Agora, você quer envelhecer com qualidade de vida ou você quer envelhecer com alguém empurrando sua cadeira de roda? Qual que é mais agradável de ouvir? Aquele que fala que está tudo bem, que você está lindo. Olha, você está tão fofinho que não tem uma ruga no rosto. E aquilo tem prejudicado sua vida. Às vezes, um bom conselho dói. Não é o que você quer ouvir. Não é o que você quer fazer. Mas é o que Deus tem planejado para que você saia da situação que você está. Trabalho, nós precisamos cultivar e guardar o nosso trabalho. É o nosso ganha-pão. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas nós temos que tomar cuidado, porque existem trabalhos que te roubam da presença da tua família, te roubam da presença de Deus, te roubam da presença dos teus filhos, e você não tem qualidade. Você pode alcançar algumas outras coisas, mas você deixa tudo aquilo. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua família? Então, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar arduamente, mas o tempo que você tem com a tua família tem que ser um tempo de qualidade. É incrível, as pessoas saem para almoçar juntas hoje e a hora que você olha para a mesa, cada um está no seu celular. Rodando vídeo de piada, vendo Instagram, TikTok. E aquele momento que tinha que ser para aproximação, confraternização, conhecimento, acaba se perdendo, porque você tem um aparelho que tem quanto? 10, 12 centímetros? Que tira você da presença dos teus amigos. Você não cultiva. Você está lá, mas não está cultivando. Cultivar relacionamentos e guardar para que eles não destruam o que foi construído. Nós temos que ter uma construção sólida nos nossos relacionamentos. Nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos viver de situações ou de festinhas. Quando tem festa, eu vou. Você pode ver, se você fizer uma festa e convidar, até quem você não conhece vai. Agora convida para vir numa oração. Convida para vir no culto. Convida para fazer outras coisas. Ai, amanhã eu tenho compromisso. Mas depois a gente sai para almoçar. Então, beleza. Não consigo ir, mas para almoçar eu vou. Sabe, nós precisamos começar a cultivar as pessoas para que elas possam entender o que Deus tem feito na sua vida. Só assim nós somos exemplo para que as outras pessoas mudem. Você é o principal exemplo do que Deus fez na sua vida para que os outros possam ver e querer alcançar a mesma coisa. É incrível isso. As pessoas olham para você o tempo inteiro. Todo mundo gosta de ver você vencendo, mas não sabe o quanto você dobrou o joelho. Não sabe o quanto você deixou de fazer algumas coisas para conseguir outras. Não sabe do sacrifício que você possa ter feito para que você tenha aquilo que você tem hoje. As pessoas não sabem, elas não sabem das lutas. São poucos que participam da sua luta junto com você. Muitos querem participar das glórias,
do churrasco, da festa. Muitos. Mas da luta com você, são poucos. Valorize essas pessoas. Valorize essas pessoas que têm lutado do seu lado, que têm te dado apoio, que têm te dado verdadeiramente um chacoalhão quando precisa e têm te afagado quando é preciso também. Aquele que abraça, aquele que te chacoalha, aquele que está do seu lado nos piores momentos da sua vida, aquele que quando você tem alguma situação que você precisa de uma oração, você liga para ele. São essas pessoas que você precisa cultivar. Esse é o cultivo que Deus quer das nossas vidas. E aí aprender a guardar isso. Porque um amigo, de verdade, não é temporário, é para o resto da vida. Você pode estar do outro lado do mundo e a pessoa aqui, mas a amizade continua mesmo. A hora que vocês se encontram, é felicidade para todo lado. Então a gente precisa aprender a cultivar. Uma palavra que Deus manda lá em Gênesis, logo no comecinho. E parece que Gênesis 2 é a mesma cópia de Gênesis 1, né? Contado de uma forma meio diferente. Mas a essência toda que Deus deu para nós termos é guardar e cultivar. O guardar não só de vigiar e proteger, mas também de colocar dentro do teu coração aquilo que Deus tem plantado. Eu não sei se você tem cultivado as amizades e quais amizades você tem cultivado. Eu não sei se você tem guardado sentimentos, pessoas, mas existem sentimentos que não precisam ser guardados mais. Precisam ser entregues na mão de Deus. Precisam ser entregues no altar do Senhor. Existem pessoas que você vai ter que entregar no altar do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, não tem nada melhor do que você estar na presença de Deus. Saber que numa situação você clama a Ele, levanta os seus olhos para o céu e você sabe de onde vem o teu socorro. Eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. E o seu? Se vem do Senhor, você está em boas mãos. Porque Ele cultiva e te guarda. Se você está dependendo dos seus cavalos, da sua conta bancária, do que você tem, saiba que isso pode sumir de uma hora para outra. Ou você sumir de uma hora para outra. Cultiva o que é bom. Planeje. Esteja junto. Planeja estar junto. Queira estar junto. Queira fortificar as amizades. Isso é fundamental. Amém?